Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz Henrique, cientista de dados da análise macro, e nesse vídeo vou apresentar o pacote Elmer, que permite que a gente consiga fazer o uso de modelos de linguagem na linguagem de programação R, tá? Bom, caso você não saiba, modelos de linguagem, também conhecidos como LLMs, é um tipo de inteligência artificial, tá? Treinado para reconhecer, gerar e manipular texto, tá? Isso em uma linguagem natural, ou seja, linguagem que a gente consegue falar, né? A língua humana. E nesse caso, os modelos de linguagem eles são treinados através de uma vasta quantidade de redes neurais, através de vetores, né? Ou seja, vetores numéricos, né? Ou seja, a gente tem uma forma de transformar dados textuais em números de forma que os computadores consigam reconhecer essa linguagem e determinar padrões. E assim ele consegue aprender padrões da língua, né? Através desses grandes volumes de dados e com isso consegue prever qual a palavra ou frase deve aparecer em seguida, tá? Então, modelos de linguagem eles são bastante conhecidos devido muito ao uso do ChatGPT, né, uma aplicação web que apareceu já há alguns anos e foi revolucionário porque justamente ele permitiu a gente conseguir automatizar, né, aprimorar diversas tarefas, tá, no nosso dia a dia, do nosso cotidiano e assim melhorando a produtividade do trabalho, tá? Nesse caso, quando a gente usa pacotes de modelos de linguagem, a gente sempre quer desenvolver aplicativos, quer desenvolver sistema multiagentes, né? Caso seja algo mais robusto. E no caso, né, modelos de linguagem são ofertados usualmente com uma linguagem de programação, no caso a API, né, desses modelos, são ofertados com uma linguagem de programação através de pacotes já prontos pelo próprio provedor, né? E por provedor aqui eu falo a empresa que oferta esse modelo de linguagem. No caso, a gente tem o GPT, né, que é ofertado pela OpenAI, a gente tem o Gemini ofertado pelo Google, a gente tem Cloud ofertado pela Anthropic, enfim, a gente tem vários modelos ali ofertados por diferentes empresas e cada uma com seu pacote, né, de linguagem de programação sendo ofertado para o uso da API. Usualmente, o melhor que ficou mais conhecido, né, desses pacotes, a linguagem de programação que eu me refiro, no caso, é o Python, tá? Python ali, ele tem um uso muito grande tem um uso muito grande para desenvolver aplicações de modelos de linguagem, né? E infelizmente o R acabou ficando escanteado aí durante algum tempo. Entretanto, já há bastante tempo, aliás, né, a gente teve o desenvolvimento do pacote Elmer pela equipe POSIT, mais Tidyverse, né, no caso, para conseguir fazer conexão ali de modelos de linguagem na linguagem R, tá? Então, eu vou fazer uma pesquisa aqui do Elmer para a gente dar uma olhada na página do pacote, tá? Então, esse link aqui, tá? Chat with Large Language Models. Então, a gente já tem aqui, tá? A página inicial, a logo do Elmer. E a gente consegue entender que o Elmer é um dos pacotes relacionados a LLMs desenvolvido pela POSIT, tá? Não é o único, tá? No caso, a gente tem uma versão do Elmer para o Python, tá? Que chama-se Chatlass, tá aqui o link. Tem uma versão, não, desculpa, tem um pacote que serve para fazer a avaliação de LLMs, chamado Vitals. Precisa fazer um RAG, né? A gente tem o Ragnar, criar chatbot, né, com o LLM, a gente tem o Shiny Chat, que faz uma integração com o Shiny, né, um pacote do R e do Python para construção de dashboards, tá? E usando o Shiny Chat fica muito fácil da gente construir chatbots, tá? Ou seja, a gente consegue construir ali aplicações que utilizam modelos de linguagem para conversação, tá? E por fim a gente tem aqui a conexão com MCP, tá? Através do pacote MCP Tools, tá? Bom, futuramente pode ser que haja a adição de novos pacotes, pode ser que haja uma troca de pacotes aqui, tá? Enfim, o desenvolvimento desses produtos é muito rápido, tá? E mudanças elas estão acontecendo de forma muito rápida também, tá? Então vamos ver como que a gente pode usar o LLM no
no R através do Elmer, tá? Então, para a gente instalar é bem fácil, é só usar o install packages, colocar aqui dentro Elmer, entre aspas, tá? E antes de eu passar para aqui para o RStudio, a gente precisa falar um pouco dos provedores, tá? O Elmer ele suporta vários provedores, tá? E aqui tem uma lista, tá? Dos provedores que ele aceita e cada função que a gente deve utilizar para conseguir fazer o uso desses provedores, tá? Enfim, caso você queira saber, tem a lista aqui, tá? Na página do pacote. Aqui a gente vai usar o Gemini, simplesmente porque o Gemini ele tem um limite de uso grátis por dia da sua API, uma grande quantidade, então é bem útil para a gente conseguir fazer tutoriais e desenvolver aplicações mínimas, tá? Então vamos passar para o RStudio, tá? Aqui estamos no arquivo QMD, como se fosse um notebook, tá? Aqui dentro da interface do R. E aqui temos o texto, tá? Então a gente vai iniciar aqui rodando o primeiro código de instalação. No caso aqui eu já tenho instalado o Elmer, tá? E aqui vai aparecer que já está tudo ok, tá? Então fez a instalação e a gente pode fazer o carregamento da nossa sessão através aqui de library Elmer, tá? Então roda esse código. E uma coisa que a gente precisa ter em mente aqui, pessoal, refere-se ao fato da gente precisar configurar a chave API, tá? Então isso aí ocorre para qualquer provedor, tá? E para o Gemini não vai ser diferente, tá? Uma forma interessante da gente conseguir configurar a chave API é armazenar a chave API como uma variável de ambiente, ou seja, a gente vai salvar a nossa chave em um arquivo externo, tá? E ele vai ser reconhecido aqui na nossa sessão como uma variável de ambiente, tá? E assim a gente inclui ali no nosso código de forma bem fácil, tá? Isso porque isso vai aumentar muito a segurança e vai facilitar o gerenciamento, tá? Facilitar a segurança porque nossa chave ela não fica à mostra aqui no nosso script e facilitar o gerenciamento porque a gente pode trocar facilmente através do arquivo, tá? Então vamos fazer uma forma fácil disso. A gente vai usar o pacote UseThis, tá? Se você não tem instalado UseThis, você instala usando install packages, tá? E o pacote UseThis vai permitir a gente fazer o uso da função edit environment, tá? Então vai abrir um arquivo do tipo .renvironment, tá? E assim a gente consegue colocar dentro desse arquivo renvironment a nossa chave API, tá? Então eu vou fazer o uso aqui da função edit environment. E aí abriu aqui a minha chave para mim, tá? Eu já tinha colocado a chave. Essa chave aqui é uma chave que eu tenho atualmente, mas eu vou excluir no futuro, tá? Para não ter nenhum problema. E vejam aqui a forma que está o padrão desse arquivo renvironment, tá? Então tá escrito aqui Google API Key, tá? Tem que ser escrito dessa forma para o Gemini. Para cada provedor ele vai ser escrito de uma forma diferente, tá, pessoal? Igual aqui, aspas, a gente coloca a chave API. Então, que jeito que a gente consegue pegar a chave API do Gemini, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte. Vamos entrar no Google e escrever Google AI Studio, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês na tela. Então, a gente procura Google AI Studio e a gente acessa aqui Google AI Studio, tá? Esse site. E a gente clica aqui em Get API Key, tá? Bem aqui embaixo. Então vai aparecer para a gente aqui, no caso eu já tenho criado uma chave, então é só clicar aqui que vai aparecer e copiar a mesma chave que eu tenho no environment. Caso você não tenha, é só clicar aqui ó, em cima, criar chave API, tá? E aí você vai procurar um projeto lá no Google Cloud, tá? Se você não tiver, vai permitir que você crie aqui. E aí é só criar a chave API, tá? Copia e cola aqui e salva o arquivo aqui, tá? Então assim a gente começa a usar já o modelo Gemini com o Elmer, tá? Outra coisa interessante é que a gente pode fazer uma verificação dos modelos disponíveis do Gemini aqui com o Elmer, tá? Além dos provedores, a gente precisa ver os tipos de modelo, tá? Então a gente pode usar a função Models Google Gemini aqui. Se eu rodar,
vai aparecer uma lista aqui com todos os modelos disponíveis que a gente consegue usar, tá? Beleza? Então, uma vez que a gente viu aqui, eu vou usar o Gemini 2.5 Flash. A gente vai a gente vai instanciar aqui um chat, em que a partir desse chat a gente consegue enviar mensagens para o modelo de linguagem, tá? Então, com a função chat Google Gemini, a gente abre essa função, a gente coloca no parâmetro model, aqui entre aspas, o modelo que a gente vai usar, e a gente vai salvar aqui em meu chat Gemini, tá? Então, vou rodar esse aqui. Se eu fizer uma verificação da forma que a gente vê que é uma classe de chat, tá? E aqui as informações do modelo, número de turnos, e os tokens usados e o preço usado, tá? No caso aqui a gente não vai precisar pagar, né? Porque o nosso limite de uso grátis ainda não foi utilizado, tá? Como que a gente consegue interagir com o modelo? Então eu vou pegar aqui meu chat Gemini, vou usar aqui sinal de dólar, tá? E eu vou pegar aqui chat, tá? Escrever chat aqui. Então eu estou pegando aqui chat e eu vou abrir aqui a função chat, tá? E vou escrever qualquer mensagem que você desejar, tá? Então aqui eu escrevi: olá Gemini, qual é a capital do Brasil? E eu salvei em resposta 1. Ele vai responder aqui, tá? Caso você queira ver de novo aqui, não precisa usar a função de novo, é só dar um print aqui da resposta 1, tá? Existe uma forma da gente interagir com o chat de forma interativa usando a função Live Console, tá? E aí dentro de Live Console a gente coloca o nosso modelo instanciado, tá? Meu chat Gemini. Então, se eu abrir aqui, vai abrir dentro aqui do console um chat. E aí eu posso escrever qualquer coisa. E ele vai responder aqui, ó. Então, ele dá a resposta em tempo real, tá? Por vezes, dependendo aqui, é possível que ele corte a mensagem, tá? Às vezes acontece um pouco comigo, mas eu não sei o motivo direito ainda. Essa é a necessidade de mexer em alguma configuração, tá? Então a gente pode sair aqui digitando Q maiúsculo. E a gente pode continuar usando aqui o nosso meu chat Gemini. Então, daquela mesma forma, eu uso o meu chat Gemini e coloco o cifrão aqui e faço uma nova pergunta. No caso aqui do Elmer, quando a gente instancia o chat, ele automaticamente salva em memória. Então, ele consegue saber o assunto passado. Então, ele salva aqui na memória essa mensagem, por isso ele consegue responder aqui essa mensagem. Então, eu pergunto a capital do Brasil e eu pergunto logo em seguida qual é a moeda oficial de lá, né? Nem referenciei diretamente aqui Brasil, mas falei de lá, referenciando a mensagem antiga. Ele reconhece. Por quê? Porque ele salva em memória, tá? Alguns pacotes, né, é necessário a gente ativar o modo de memória para conseguir ter essa possibilidade aqui de interação, tá? Bom, continuando, a gente pode dar um reset, né? Caso a gente quiser limpar o histórico atual, tá? Então é só pegar o chat, o meu chat Gemini e escrever reset aqui, tá? E continuar fazendo novas perguntas, tá? Uma coisa interessante é que a gente pode fazer o uso de System Prompt, né? É um prompt de sistema que a gente define a persona, né? A gente cria um prompt definindo o que o assistente, o modelo de chat, ele é, tá? Então, isso aqui é muito útil para assistentes virtuais. No caso aqui, eu vou usar chat Google Gemini, vou abrir, vou selecionar modelo e eu vou escrever aqui dentro de System Prompt um prompt que vai definir a personalidade, aqui a persona do
nosso assistente. Então eu falo assim, olha, você é um assistente de ciência de dados aplicado em economia e finanças que trabalha para a empresa Análise Macro e salva em chat DS. E assim eu posso fazer perguntas, né? Eu posso perguntar, fale sobre econometria, como criar um modelo econométrico usando a linguagem R. Ou simplesmente eu posso fazer o seguinte, vou pegar aqui chat DS, vou perguntar o que você é. Ele responde, eu sou assistente de inteligência artificial, tá? Especializado em ciência de dados e tal, e trabalho para a empresa Análise Macro, tá? Então, ele fala que o objetivo é fornecer suporte, análise e insights sobre sistemas relacionados. Então, ele reconheceu o que ele é, simplesmente porque a gente definiu aqui em System Prompt, tá? E sim, a gente pode continuar fazendo perguntas para o chat de forma usual, tá? Considerações finais, tá? A gente precisa saber que o custo de uma conversa com LLMs aumenta com o número de turns, né? Que é basicamente a quantidade de mensagens que a gente envia, tá? Isso aí é muito importante a gente ter em mente. Modelos, né? Cada modelo ele vai fazer ele tem um propósito diferente, tá? Principalmente entre provedores. É um aplicativo que a gente for criar de forma realístico, né? A gente tem que fazer isso de forma cuidadosa, tá? Principalmente pela quantidade de tokens que é utilizado e erros que podem ocorrer. Assim a gente espera, né, que através dessa introdução ao pacote Elmer a gente consiga desenvolver aplicativos mais interessantes, né, para diversas tarefas do nosso dia a dia usando a linguagem de programação R, tá? E isso aí eu me referencio principalmente ao uso do Shine e Shine Chat, tá? Que permite a gente criar assistentes virtuais, tá? Um abraço a todos e até a próxima.